amigos, é uma alegria muito grande estarmos novamente juntos em um Congresso Rustem. Dessa vez, o 17º, também patrocinado pelos nossos amigos de Franca, a quem na figura da Andercy e do Felipe Salomão. E Rui e Zenaide, nós mandamos um grande abraço a todos e principalmente aqueles que estão conosco, nesse momento, além dos nossos amigos que fazem aqui toda a transmissão. Olha, o ano que vem, se tudo correr bem, o IBS irá realizar o 18º Congresso Rustem. Dessa vez a gente quer fazer em Brasília, para a inauguração da Colônia Francisco de Assis, ou reinauguração, contando com a inauguração da Porciúncula, que em homenagem a Francisco nós estamos construindo para que seja uma sala de meditação e de oração oferecida a toda a comunidade de Brasília e, consequentemente, do Brasil. Então, se tudo der certo, nós devemos fazer em outubro, para que dê tempo de todo mundo vacinar, e a gente se encontrar depois de tanto tempo e aí fazer um congresso presencial e online, como a gente sempre fez. Agora, nesse momento, é impossível a nossa reunião, por isso que vamos fazer apenas online. Mas, brevemente, nós teremos aí, se tudo correr bem, um congresso em outubro do ano que vem, 2022. Esse congresso ficará a cargo do Paulo Rangel, que será o coordenador geral, nosso companheiro, que vocês também conhecem, das manhãs de domingo, pelo trabalho que ele realiza com o Grupo Ismael. E ele vai dirigir esse congresso e será realizado em Brasília, lá na nossa colônia, onde o nosso amigo Adalto é um dos coordenadores. Então, esperamos que seja também momentos de alegria no futuro. Enquanto isso, nós vamos aqui no nosso congresso, apenas no seu campo online, trazer algumas noções dos livros, dos 4 evangelhos de Rustem, que talvez sejam um dos livros mais importantes dentro do campo da revelação do Cristo e da revelação para todos nós. Então vamos lá no nosso tema inicial. O nosso tema, então, é Milagres do Cristo, nas dimensões do Espírito. Ora, nós acabamos de realizar, de finalizar o curso do Evangelho Interior pela TV IBS. Então, naturalmente, que essa aula que vem logo depois, esse bate-papo, esse seminário pequeno que nós estamos fazendo aqui, ele completa, de alguma forma, esse nosso trabalho durante todo o primeiro semestre e o trabalho da TV IBS, que é o Evangelho Interior. Então, nós vamos continuar estudando o Cristo, agora na sua feição dos milagres e, consequentemente, estudando as dimensões do Espírito, porque o Cristo é o símbolo do Espírito em todos os seus aspectos. Dando continuidade. Então vamos lá. Em Rustem nós temos o seguinte: Deus só é único princípio universal, só é única potência criadora. Na imensidade, no infinito, é imutável e eterno. Ele tudo previu, tudo quis e tudo regulou desde toda a eternidade. Assim tudo emana de sua vontade e nada se realiza sem a sua permissão. Não há acaso nem milagre. Meus amigos, vem aqui por favor. Tem uma palavra aqui que eu sempre me preocupo com ela, que fala que Deus é imutável. O que eu quero aqui reafirmar, que Deus é imutável em relação aos seus princípios. Mas Ele é o Pai das infinitas possibilidades. E, consequentemente, Deus é o Senhor da liberdade. O Senhor da liberdade absoluta. Isso não quer dizer a permanência sempre no mesmo conceito. Porque senão Deus, como ser, seria uma vida impossível, que é uma vida de repetição infinita. Porque Ele seria imutável. Mas é imutável no sentido, sim, de substância, de princípio, não de ser, porque Ele é a liberdade absoluta. E, ao mesmo tempo, Ele transcende, como nos ensina o Maud, toda a sua obra. Então, lembra que toda vez que falarmos em imutável, é imutável em relação ao princípio. E esse princípio o Cristo deixou bem claro, que é o princípio do amor que resume todas as leis e todos os profetas. Mas voltando aqui para o final do nosso slide, ele mostra o seguinte: não há acaso nem milagre.
Então isso é importantíssimo a gente entender. Nós colocamos inclusive o título da palestra Milagres do Cristo. E agora nós já estamos mostrando que na verdade não existe acaso nem milagre. Ou seja, tudo está dentro de uma lei. Quando eu falo milagre, a maioria das pessoas entende como a derrogação de uma lei. É assim que nós entendemos milagre. Aquilo que está fora do contexto, aquilo que está fora da lei. Então é como se Deus revogasse a lei para que aquilo pudesse ser manifesto. Não. O que nós vamos estudar aqui, que milagre, nada mais é uma lei que pertence a um nível biológico superior e apresenta-se num nível superior àquele em que nós nos situamos. Lembrando que nós aprendemos já durante todos os cursos que a gente sempre bate papo e todos os nossos congressos. O universo é feito de um tipo único, que se repete em todas as dimensões. O que ele vai ganhando é complexidade. Ora, então se eu tenho uma lei que é a mesma, mas ela se torna mais complexa de um plano para outro, aquele que está situado no plano menor, ao olhar um fenômeno de um plano maior, vai interpretar esse fenômeno como um milagre. Por quê? Porque, na verdade, dentro da dimensão em que ele está, ele não consegue observar. É como aquele velho símbolo, né? Se nós pegarmos o mundo dual, né? Um mundo de duas dimensões. Então nunca vai entender um fenômeno realizado a partir da terceira dimensão. Assim como nós não entendemos muito dos fenômenos, né, ditos espíritas, que os fenômenos, por exemplo, de escrita direta, o fenômeno de assinar algo dentro de um cofre, de retirar uma peça dentro de um cofre, nós não conseguimos entender isso. E podemos colocar isso na feição de sobrenatural e podemos colocar na feição de milagre. Ora, mas acontece que esse milagre não existe, porque na verdade é uma lei de uma dimensão maior e consequentemente para a nossa dimensão ela vai aparecer como se fosse algo fora da regra, fora da lei, fora dos processos. Então se há uma materialização de uma matéria que não existia naquele momento e a matéria surgindo do nada, como a gente vê em muitos fenômenos de transporte, isso pode ser considerado impossível ou sobrenatural, mas na verdade pertence a uma lei dentro de um mesmo princípio das leis que nos regem, apenas num processo de maior complexidade e pertencendo a outra dimensão que é semelhante à nossa, mas porém mais complexa. Então, se nós pegarmos os fenômenos que ocorreram com o corpo do Cristo, se o corpo for físico, nós não vamos entender. Mas se nós tivermos a noção que o corpo etérico, o corpo perispiritual pode tomar forma e tangibilidade e que esse corpo é diferente do corpo físico, apesar de ser aparente em relação ao corpo físico, e esse corpo pode ser um holograma, aí nós vamos entender então todos os fenômenos que ocorreram com Cristo antes do processo da crucificação e após a ressurreição. Então torna-se todo inteligível. Por quê? É um corpo, mas de uma dimensão superior. Uma dimensão, inclusive, que nós vamos chegar na evolução terrena, como diz o Rustem. Mas um corpo de uma dimensão superior, regido por leis semelhantes, mas dentro de uma oitava muito superior àquela que nós estamos. Mas obedecendo aos mesmos princípios da lei. E não é uma derrogação da lei. É apenas uma expressão de uma lei mais avançada, de um processo de maior complexidade. Então isso é importantíssimo a gente entender. Que não vai existir acaso, nem milagre, nem sobrenatural, exatamente por isso. Porque o universo é feito de uma lei única que se repete em todas as dimensões, que vai ampliando a complexidade. Por exemplo, no nosso mundo reina a lei do mal, do orgulho e do egoísmo. Olha, num campo do universo, num campo consciencial superior, onde reina o amor, nada do que acontece aqui estará acontecendo. Consequentemente, todo o processo se modifica, mas dentro de um mesmo princípio e dentro de uma mesma lei. Em termos de princípio, esses princípios são imutáveis. Por quê? Porque expressa as possibilidades infinitas. Então, por isso que é imutável, porque já está incluso o infinito. Ora, se é infinito, tem todas as possibilidades. Então, vamos lá. E aí, o Rustem continua. As palavras humanas, acaso e milagre, não têm para Deus sentido. Deveis considerá-la apenas como exprimindo a ignorância dos homens quanto às verdadeiras causas dos fenômenos e dos fatos.
devidos sempre a uma aplicação das leis universais, naturais e imutáveis. A ação dessas leis ou a apropriação delas aos diversos planetas sobre a ação espírita. Ora, então agora está aqui, ó, vamos lá. Agora está explicado o acaso e está explicado o milagre. Por quê? Porque é devido a uma aplicação das leis imutáveis, naturais e dentro do universo, leis imutáveis, princípios imutáveis e naturais. Por que imutáveis? Porque na verdade expressa possibilidades infinitas. Não é imutável no sentido de haver não mudança, mas imutável no sentido de estar completa, infinitamente perfeita. Não há nada a acrescentar. Então, o Einstein tem uma palavra que é muito, muito legal. Ele fala assim, eu gostaria muito de saber como é que o velho pensa e por que fez assim ou assado em relação ao universo. Mais ou menos nesses termos que ele diz. Eu queria saber como o velho pensa. Ou seja, o velho aí significando o pai amoroso e bom. Ora, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o pensamento divino expressa o absoluto e expressa o infinito. Então, dentro das possibilidades, todas as possibilidades divinas se manifestam, desde que ocorra as conjugações de princípios, leis e condições. Então Deus, o pensamento divino, é o pensamento que inclui todas as possibilidades, inclusive possibilidades que nós nem imaginamos. Por isso que se diz imutável. Por quê? Imutável no sentido de não ter o vir a ser, mas sempre a manifestação do ser. Por isso que nós dizemos que Deus é, porque é a manifestação plena de todas as possibilidades infinitas dentro do absoluto. Então, acaso, então tem até uma música que o Titãs musicou, né, um poema do Borges que fala assim, o acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. O acaso que protege são leis, dentro de um princípio natural, e não acaso no sentido de algo fortuito ou algo que ocorre sem um princípio ou por sorte. Na verdade, são leis que são conjugadas dentro do nosso universo pelo princípio de ressonância. Ok, continuemos. A palavra humanas, possível e impossível, são igualmente como essas outras, espaço, tempo e duração, desprovidas para Deus de significação. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui. As palavras humanas, possível e impossível, são igualmente como estas outras, espaço, tempo e duração, desprovidas para Deus de significação. Então, olha, esse princípio aqui é maravilhoso. Nós sempre falamos, por exemplo, que Deus nos criou. Inclusive, o Stein mostra isso, né? O princípio incriado que tudo cria. Logicamente que isso é um processo de estudo. Mas olha o que ele diz. Não tem sentido espaço, não tem sentido tempo e não tem sentido duração. Então, quando nós falamos o princípio, a criação divina, não tem sentido. Pode ter sentido para nós que estamos no tempo, mas não tem sentido para Deus. Por isso que as nossas ideias em torno da criação, elas vão sofrendo mutações, porque nós já compreendemos o significado do espaço-tempo, já compreendemos o significado da duração e já compreendemos que possível e impossível não tem significado para Deus. Olha, se Deus é Pai de todas as possibilidades infinitas, não tem o impossível. Não tem tempo, não tem princípio, não tem fim. Então muda também as nossas concepções, as nossas teses a respeito das possibilidades divinas. Muda também a nossa compreensão sobre a criação, porque a gente sempre coloca a criação no momento. Quando eu falo de momento, eu falo de tempo. E olha aí, Rustem afirmando, não tem significado para Deus. Então nós temos que começar a pensar que a criação divina talvez seja algo permanente. Aquilo que eu sempre falo nos nossos bate-papos, né? Tu és meu filho, hoje eu te criei. Ou seja, a criação é permanente. Deus nos está criando a todo o momento. A criação é feita no agora.
Nós somos uma manifestação, uma criação divina permanente. Ou em outras palavras, nós nunca vamos estar prontos, entre aspas. Porque, na verdade, nós temos de ser perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito. E essa perfeição é a vivência das ondas de possibilidades infinitas. Então muda o nosso conceito de um princípio para o agora, de um começo para esse instante e de um contínuo divino de criação. E aqui Rustem já lança determinados conceitos bem avançados para a época. Porque já mostra tudo aquilo que hoje, por exemplo, a física quântica começa a dizer, que a física da relatividade também traz, quer dizer, a transcendência do espaço-tempo. Heisenberg mesmo diz, para que o nosso universo possa existir, deve existir algo além do tempo e espaço que lhe dá origem. Ora, então isso vai nos levando a novos conceitos, né? Saindo da relatividade, que é o nosso conhecimento, para um conhecimento mais abrangente, um conhecimento maior. E essa frase aqui é espetacular, porque ela vai expressar exatamente esses conceitos do novo tempo, para que a gente veja como a obra de Rustem está dentro do conceito atual das revelações e dos estudos, né, científicos. Continuemos então. E olha, para poder comprovar aquilo que nós vimos ali, ó, palavras humanas possível e impossível são igualmente como essas outras, espaço, tempo e duração, desprovida para Deus de significado. E Jesus já tinha dito isso. Olha o que o mestre diz em Mateus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Exatamente por que todas as coisas são possíveis? Porque, na verdade, é o Pai de todas as possibilidades. E aí, em Lucas, nós temos também essa frase, pois nada é impossível para Deus. Olha aqui, olha como é que essas expressões são fortes. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E olha o que Lucas diz, pois nada é impossível para Deus. Ora, se a gente compreende isso, então, o Deus é Pai das infinitas possibilidades. Então, as leis universais, naturais e imutáveis, como princípio, traz todas as possibilidades. Então, não tem impossibilidade, porque todas as possibilidades estão disponíveis. Só precisa ter os elementos indispensáveis para que ela se manifeste. E essas condições indispensáveis de manifestação vai depender de conjugações. Por exemplo, as curas. Depende de que conjugação? A conjugação da fé. Tanto é verdade que Jesus falou, a tua fé que te curou. Ou seja, a tua fé criou o campo necessário de ressonância, onde as infinitas possibilidades divinas se manifestam através do canal que eu sou em relação ao Pai. Agora, você que criou o campo de ressonância, que fez alterar o seu organismo. É as infinitas possibilidades existentes. Se existem infinitas possibilidades, não existe o impossível. A impossibilidade vai estar na manifestação. Vem aqui em mim. Isso é importantíssimo a gente compreender. A impossibilidade está no processo de manifestação, por não ter as condições indispensáveis. Olha, se eu não tenho as condições que possa manifestar o fenômeno, eu vou ter de esperar. Agora, se eu atingir as condições que criam a manifestação do fenômeno, do qual vai se conjugar a ressonância, aí qualquer fenômeno é possível. Porque Deus é Pai das infinitas possibilidades. Não existe impossível. Tudo é possível em Deus. E nada é impossível. E aí a pergunta que a gente já respondeu. Mas por que então, Maurício, não se manifesta? Porque não existe o campo de ressonância. Então a hemorroísa, na hora que vai lá, toca o manto de Jesus, e Jesus vira e fala, de mim saíram virtudes. Ou seja, o fluxo de virtude que já existia no Cristo, a partir da interação dele com o Pai, eu e o Pai somos um, estava disponível. A mulher acreditou nisso,
criou o campo de ressonância. Ou campo de superposição, como se diria aí, usando um termo da física quântica. Ou um campo de emaranhamento, usando também um termo quântico. Esse campo de superposição, emaranhamento, criou as condições de manifestação daquilo que já existia em potencialidade. Ela toca e cura. Num fluxo que ela já tinha anos e anos. Aí Jesus vira e fala, você sabe qual foi a condição de interação, de emaranhamento e de sobreposição do qual você participou através do seu pedido de cura? Foi a sua fé. Então, a tua fé te curou. Então, nós temos à disposição a abundância divina. É por isso que João fala lá, ele veio para aquilo que era seus, e veio para trazer vida, e vida abundante, ou vida infinita. Por que fala o Evangelho? Te deu a condição de tornar filhos de Deus. Uai, no momento que eu me torno filho de Deus, eu participo das possibilidades divinas. Nós não somos filhos de Deus, né? Como o próprio Cristo diz, vós sois filhos do diabo e quereis realizar aquilo que o seu pai quer desde o princípio, que é a mentira, que é a astúcia, que é a força. Nós ainda estamos nesse estágio. Mas no momento em que nós pudermos ter o nome de filhos de Deus, aí nós teremos à disposição nossa todas as possibilidades que Jesus chamou de glória. Pai, devolva a glória que eu tinha antes que o mundo fosse. Ou seja, a glória de participar das possibilidades infinitas de Deus que tínhamos antes da primeira queda. Muito bem, então vamos lá. Então aqui nós buscamos esse exemplo. Vamos pegar esse centro aí como o Espírito, esse centro de luz como Deus. E agora as infinitas possibilidades, cada linha dessa é uma possibilidade. Ora, então não tem nada impossível, porque todas as possibilidades estão disponíveis em todas as dimensões do universo, que é regido por uma lei única, de maior complexidade à medida que ascende. Mas todos. Agora, para manifestar de um plano mais evoluído para um plano menos evoluído, eu preciso das conjugações, do emaranhamento, eu preciso das interações, eu preciso das ressonâncias e eu preciso das conjugações. Se ocorrer, qualquer fenômeno é capaz de se manifestar em qualquer dimensão. Isso é extraordinário, porque aí a gente consegue entender todo o processo. Nós conseguimos entender tudo aquilo em que nós estamos envolvidos. É uma questão de manifestação, e a manifestação depende da ressonância, do emaranhamento e das conjugações e das superposições. Se ocorrer, e qual é no nosso meio, qual é um dos maiores processos de ressonância? A fé. Tanto é verdade que Jesus crê em Deus, mas crê também em mim. A fé é um elemento principal. E fé não é crença. Pelo amor de Deus, nós já falamos isso aí 8.000 vezes. Crença é aquilo que você acredita dentro das condições que você tem de raciocínio e de percepção. A fé é algo profundo na alma. É aquilo que nos liga em Deus dentro do campo da certeza e da dimensão que vai muito além de nós. Então vamos lá, continuemos. E é por isso que está aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Crê aí no sentido de fé e não de crença em algo. Por quê? Olha, todas as possibilidades. E eu quero que vocês reparem que a palavra tudo aparece em todo lugar, ó. Tudo. Para Deus, tudo é possível. Então tudo está em tudo quanto é lugar. Exatamente por isso. Olha aqui. Tudo é possível ao que crê. Olha, se eu acredito no sentido de fé verdadeira, de movimento profundo da alma, então tudo é possível. Porque eu crio as condições para manifestar fenômenos de leis mais complexas das dimensões superiores ao universo onde eu me situo. E olha lá, o que está lá em Salmos 82:6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Só que nós estamos nesse momento como filhos rebeldes.
Olha, por que ele fala que vós sois deuses? Porque nós somos partícipes da grandeza divina. Então nós vivemos realmente na dimensão do Espírito, na grandeza das possibilidades infinitas, onde tudo é possível. E é por isso que é felicidade, gente. Porque tudo é possível. Não existe limitação. Não existe processo de segregação. Por exemplo, quando o homem criou a noção de inferno, purgatório e céu, ele criou um processo fechado à sua forma, né? O inferno é a prisão, o purgatório é a sentença que ganha, que a pessoa pode sair, e o céu é o campo de felicidade. Ou seja, o céu, o inferno e o purgatório foi criado à nossa imagem e semelhança. Olha, onde já se viu ter algo fechado no universo? De impossibilidade? Olha, eu estou eternamente no inferno? Como? Se Deus é Pai de todas as possibilidades. E nós somos filhos de Deus. No momento nós somos filhos rebeldes de Deus. Por isso que Jesus fala no dracma perdido, na ovelha desgarrada, no pecador. Por isso que fala no filho pródigo. Mas, potencialmente, nós somos filhos e somos deuses, porque participamos da abundância e grandeza divina. E essa frase dos Salmos é confirmada pelo Cristo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha, então, o que a gente precisa fazer? Vem aqui em mim. Nós precisamos apenas tirar a carapaça da rebeldia. Nós somos como uma tartaruga. Nós temos asas, mas vivemos revestido de uma carapaça, onde nós nos escondemos. A carapaça, eu costumo dizer que a carapaça de uma tartaruga é semelhante à caverna de Platão, né? A gente vai para dentro e ficamos presos naquilo que nós criamos em torno de nós mesmos. Agora, o dia que a carapaça se tornar asa, aí nós temos o céu infinito para voar. E aí, o nosso dom de ser Deus, porque nós podemos participar de todas as possibilidades, há de se manifestar. Porque somos filhos do Altíssimo. Muito bem. E aí, olha aqui que Jesus deixa bem claro. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Então, quando Jesus fala assim, nós pensamos em quê? Ora, nós pensamos nos milagres, nós pensamos nas curas. Mas Jesus também fez algo extraordinários com o próprio corpo. Jesus também ressuscitou. Olha, fará obras como eu faço. E se nós pegarmos a revelação espírita, principalmente lá em Kardec e em Emmanuel, nós vamos ver que o Cristo construiu com os arquitetos siderais o nosso planeta. Olha lá que ele fala. Eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Olha, isso significa que poderemos ser no futuro arquitetos siderais. Poderemos também no futuro plasmar mundos. Poderemos também no futuro acordar seres do sono da queda, como Cristo fez conosco. Poderemos também no futuro reger humanidades. Então, quando se fala isso, se fala, mas a gente só pensa nos milagres do Cristo. Mas olha o que ele diz, palavra por palavra. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa, poderá ser feito maior. Por quê? Porque nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, unigênico como Cristo. O Cristo é unigênico, que foi aquele primeiro da nossa família evolutiva que chegou
ao sistema novamente. E é por isso que ele é unigênito. Mas nós também vamos chegar e vamos fazer maiores obras do que essa. Olha, então nós podemos ser construtores siderais. Nós também podemos estar conduzindo em amor o Pai, nós também, os filhos rebeldes. Nós também poderemos ser um com o Pai. E poderemos fazer as obras que o Cristo fez e maiores. Por quê? Porque quando nos conscientizarmos das forças intrínsecas que existem na nossa alma, onde Deus se situa, nós então nos tornamos filhos de Deus e participamos da abundância da vida e da infinitude das possibilidades. Ok, vamos lá. Ora, se isso é possível, vamos ver então os apóstolos, que é mais próximo de nós, né? Porque o Cristo já está numa dimensão muito superior. Porque, como diz Rustem, ele já está na perfeição sideral. Mas vamos pegar aqui os apóstolos que estão mais perto de nós, né? São mais humanos, mais próximos a nós. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pessoal, volta aqui na frase que eu falei lá há pouco. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Olha o Cristo aqui falando. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é céu? Os vários universos. O que é céu? O sistema de Ubaldi. E o que é terra? O antissistema, o nosso universo. Ora, é dado todo o poder. Por quê? Eu tenho todo o poder porque eu posso participar de qualquer onda de possibilidade infinita que o Pai manifesta. Eu tenho todo o poder. Fazendo a minha vontade, mas fazendo, sobretudo, a vontade daquele que nos enviou. Então tem possibilidades imensas. Como diz o Ubaldi, né? O homem é cercado de infinito por todos os lados e morre de fome, morre de indigência. Porque estamos dentro da carapaça da tartaruga. Vamos lá. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Pessoal, olha de novo o toda e o todo. É toda hora a gente está encontrando com essas palavras. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Olha, então foi os discípulos que receberam. Tem muita gente que acha que pode fazer o que os discípulos fizeram. Uai, só pode fazer se tiver ressonância, tiver os mesmos princípios que os discípulos tinham. E o primeiro deles é qual? Seguir o Cristo, amar o Cristo e manifestar a bondade do Cristo através de si mesmo. Então, olha, presta atenção, ó, deu-lhes o poder, ou seja, o poder que eu tenho sobre o céu e a terra, que foi me dado todo, eu passo para vocês. Mas para isso, vocês têm que estar emaranhados em mim. Eu sou a vara. Vocês têm de estar emaranhados em mim. Sem mim, vocês não podem fazer. Por quê? Porque quem está dando poder para vocês sou eu. Eu estou manifestando o poder de uma dimensão superior para uma dimensão inferior. E vocês, porque têm fé e me amam, recebem. Mas, sem o que eu lhe dê, vocês não têm como fazer. E Jesus deixou claro, não podeis fazer nada sem mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque eu manifesto, a nível desse plano, as possibilidades infinitas de Deus. Então, ora, os apóstolos receberam, porque criaram as condições necessárias de manifestação. Vamos seguir. E aí, lá em Atos do Apóstolo, olha o que está escrito. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, logo depois da ida do Cristo, o Espírito da Verdade, na feição de Espírito Santo, que é a falange do Espírito da Verdade, se manifesta. Então nós temos mania de achar que o Espiritismo surgiu com Kardec. Sim, surgiu o Espiritismo no sentido de codificação. Mas foi na noite do Pentecoste, logo depois da ascensão do Nosso Senhor, é que o Espírito da Verdade se manifesta através do batismo de fogo, ou seja, línguas de fogo, ou seja, a mesmo batismo de fogo lá de Moisés. Lembra lá da sarça ardente? Então é o mesmo batismo, é o Espírito, é o mesmo que ditou os 10 mandamentos. Agora ele se manifesta e Jesus fala, se eu não for o Espírito da Verdade, não pode ver. E aí logo depois manifesta. Aí vai seguindo, quando dá em 1857, o Kardec vem aqui, através do Livro do Espírito, e codifica todos os fenômenos, todas as instruções, todas as lições de todo esse período. E vem Rustem e codifica o Evangelho. Através da mesma língua do fogo. E aqueles que eram discípulos de Jesus, que receberam de antemão essa língua do fogo, é que vai escrever a obra de Rustem e que vai dirigir a codificação espírita. Isso é extraordinário, a gente vê essa linha do tempo, né? É por isso que no Evangelho Espiritista vai falar lá, os pais da igreja, os grandes santos, os filósofos, tudo fazem parte do trabalhador. Vocês são apenas o trabalhador da última hora, que através da solidariedade une todo o campo do conhecimento, que o Espírito sopra onde quer, ele ouve a voz. Mas aqui, em Pentecoste, é a manifestação plena do Espírito da Verdade. Vamos lá, continuando. Então, olha bem, ele foi abençoado. Outra coisa importante, foi abençoado pelo Cristo e recebeu todo o poder. Olha, vamos lá olhar? Olha aqui. Vocês podem agora receber poder, pode expulsar espírito imundo, pode curar, pode toda enfermidade, todo mal. Olha, todo mal. Então eles podem regenerar a terra. Vem cá em mim, para a gente não perder esse raciocínio. Olha lá, não vão perder. O maior poder que foi dado a eles é de todo o mal, ou seja, lutar contra todo o mal. E Humberto de Campos nos revela lá em Boa Nova que os 500 da Galileia, que são os 12, né? Os 12 apóstolos, depois nós tivemos os 70 e depois nós tivemos os 500 da Galileia. São aqueles que evangelizam o mundo através dos séculos. Está lá, em Boa Nova, a mensagem de Humberto de Campos. Então os 500 da Galileia, que participou lá dos momentos finais da ressurreição do Cristo e sua ascensão, são aqueles que vão cuidar de todo o mal, que são esses grandes santos, esses grandes filósofos, esses grandes cientistas, que se renovam de tempo em tempo, fazendo avanço e constituindo a verdadeira igreja do Cristo. Como eu já mostrei para vocês, né? Nós temos a igreja do Cristo e a igreja humana. A igreja humana é essa que faz isso. A igreja do Cristo é essa que vai para o céu. E inicia no céu e termina no céu. A humana inicia na terra e termina na terra. Então a igreja humana é que vai fazer as perseguições, a igreja humana que vai fazer as cruzadas, a igreja humana que vai fazer a Inquisição, a igreja humana que vai criar os dogmas, a igreja humana que vai criar as limitações, a igreja humana que vai criar os princípios de céu e inferno, etc. Isso é a igreja humana. É que vai ter disputa das religiões. Olha, quem não acreditar nessa religião aqui está cometendo pecado e vai para o inferno. Agora a igreja do Cristo não. A igreja do Cristo começa com Cristo, vai para o Espírito da Verdade, entra como língua do fogo, traz os discípulos, traz os 70, traz os 500, eles vêm evangelizar o mundo e surge como os grandes santos, como os pais da igreja, como os grandes filósofos, os grandes cientistas, que trazem a revelação da verdade através do tempo. Por isso, os espíritas que são trabalhadores da última hora, que estão aqui com toda a revelação escancarada do Espírito da Verdade, e ele sopra onde quer. Então, por isso que Emmanuel fala, o princípio espírita está em todas as religiões.
Então o taoísmo é espiritismo também, o confucionismo é espiritismo também, o hinduísmo, o islamismo. Mas da mesma forma que tem aqueles que representam a igreja, que sobe e que vem do céu, nós temos também aqueles que vêm da terra e morrem na terra. O que muda é o sacerdote. Mas são duas igrejas que não se misturam. É por isso que Jesus falou, joio e trigo. Então nós temos a igreja do joio e nós temos a igreja do trigo. Um traz o pão da vida e o outro traz o alimento das forças inferiores. Simples assim. Então vamos lá. O que Jesus fizera durante a sua missão terrena, tiveram os apóstolos que fazer depois sancionando-a. A encarnação nenhum obstáculo lhe opunha a isso, pela razão de que, com o apoio dos espíritos puros, os espíritos superiores que o cercavam e da vontade do que lhe servia de modelo, eles obravam como se achassem no estado de espírito livre. Vamos olhar o que o Rosten está revelando aqui. Olha lá. O que Jesus fizera durante a sua missão terrena, tiveram os apóstolos que fazer depois sancionando-a. Ora, e foi exatamente isso que aconteceu. A encarnação nenhum obstáculo lhe opunha a isso, pela razão de que, com o apoio dos espíritos puros, a língua do fogo que se manifesta no Pentecoste, os espíritos superiores que o cercavam, que são os mentores que dirigem, certo? E que o cercava e dá vontade do que servia de modelo. Olha, a vontade do que servia de modelo, porque senão não tem como manifestar essa lei nesse plano. E eles obravam como se achassem no estado livre de espírito. Ou seja, ganhou o poder do Cristo. Depois recebeu os espíritos puros. Depois os mentores que os conduziam. E eles tinham a vontade, a fé e o amor ao Cristo. Então criou as condições para manifestar aquele poder que lhe foi outorgado. E aí eles manifestaram. Vamos ver? Cura do Cristo e dos apóstolos. Olha como que são extremamente semelhantes. E eu estou falando aqui só em cura, não falei lá da luta contra o mal, o ensino, o conhecimento. Você vê lá Paulo de Tarso vindo, escrevendo coisas maravilhosas, né, que formaram a base de todo o cristianismo. As epístolas de João, as epístolas de Paulo, as epístolas de Tiago, tudo aquilo que eles fizeram, os atos dos apóstolos, né? Porque tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi realizado nos primórdios do cristianismo. Então olha só. Olha, aqui nós temos uma passagem, né, que a gente já conhece bem, e a passagem que Jesus faz a cura, né, faz a cura do paralítico. Então olha lá, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus vendo a fé deles, olha, e Jesus vendo a fé deles. Olha o campo de ressonância para manifestar leis de campos superiores. Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. Por quê? Porque nós sabemos que toda alimentação nasce de um erro compreendido como pecado. E eis que alguns dos escribas disseram entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados-te são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, se perdoados são os seus pecados, significa que acabou o processo do karma negativo em que a pessoa se vivia. A misericórdia atuou junto também dentro de um campo de resgate que já tinha acontecido. Então levanta-te e anda. E olha que interessante, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus porque dera tal poder aos homens. Olha aí, fazendo aquela passagem de Jesus que nós já estudamos, né? Faça as boas obras a fim de que os homens glorifiquem a Deus. Exatamente o que Jesus fez. Fez uma obra e o povo entendeu glorificando a Deus que deu poder aos homens. Muito bem. Olha, Pedro e João fazem a mesma coisa. E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Olha que interessante, gente.
desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele já nasceu com a doença desde o útero. Você vê como é que ele já trazia o karma, né? Desde o útero da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E olha só que interessante. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha a questão do magnetismo. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, olha, o poder em nome de. Levanta-se e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha o mesmo fenômeno que Jesus fez. Podeis fazer obras iguais e maiores. O mesmo fenômeno. Agora, olha que interessante, gente. É algo que a gente não entende ainda. Apesar de todas as explicações que nós temos, ainda estamos longe de compreender como um organismo é capaz de ser formado em pouco tempo, nervos, músculos, ossos, centro de gravidade, equilíbrio, questões cerebrais que dá o movimento, ativação de campos cerebrais, certo? Músculos que estavam atrofiados, cartilagens, tendões, e isso tudo fica tão perfeito que o paralítico de nascença sai pulando. Como é isso? Olha como nós estamos longe. Ah, não, é o fluido que agiu. Mas como o fluido multiplica a célula? Como as células ocupam seus lugares perfeitos? Como isso se dá instantaneamente? Como os nervos crescem? Como os vasos sanguíneos podem irrigar tudo? Como os vasos sanguíneos se multiplicam? Como as questões cerebrais do equilíbrio é capaz de nos manter e dar as informações necessárias? Como é possível o centro da gravidade se colocar adequadamente para que ele tenha equilíbrio? Como os tendões é capaz de crescer? Como os ossos é capaz de se fortalecer? Olha, tanta coisa. Tanta coisa. Como se dá a nova oxigenação que vai levar todo esse processo para todo o campo do corpo físico? Olha, se nós formos estudar o macro do nosso organismo e o micro, aconteceu coisas extraordinárias num instante em que Pedro deu uma ordem. É uma ação fluídica, é uma ação magnética, mas como age e é capaz de criar novas células? Olha quanto estudo a gente ainda tem de fazer. Continuemos. E outra passagem com Pedro. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha o mesmo princípio, sempre falando em nome do Cristo. Olha lá Jesus. Dizendo eles essas coisas, eis que chegou o chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe na tua mão e ela viverá. Era a filha de Jairo. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentalistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Olha aí, a ressurreição da filha de Lázaro, né? Que Jesus fala, está dormindo, ou seja, está num processo do desencarne, mas eu vou trazer ela de volta. A mesma coisa Paulo fala. Olha a narração em Atos lá do nosso amigo Lucas. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu.
Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Olha a mesma passagem do filho de Jairo, da filha de Jairo, a mesma passagem. E Paulo, que nem sequer conheceu o Cristo, conheceu ele através de uma visão na entrada de Damasco, mas também se tornou apóstolo. Também foi abençoado por Ananias, né? Para que cumprisse, a partir da bênção de Jesus, a tarefa a que Jesus tinha o colocado. Ou também ele recebeu o poder. E soube o que é as ressonâncias. Olha, a mesma coisa nós temos lá com Pedro novamente. Ó, Pedro participando de 3 passagens aqui. Ó. E havia em Jobe uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado e depositado num quarto alto, e como Lida era perto de Jobe, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando que não demorassem vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, impedindo o magnetismo inferior, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Santos é aqueles que seguiam a igreja, era o nome que se dava naquela época, né? Então, isso é importantíssimo. E olha o que o Rustem fala. Hoje, esses fatos para vós não seria senão a consequência da depuração do espírito encarnado, da sua elevação ou da proteção que lhe dispensam os espíritos puros, os espíritos superiores e a vontade do mestre. Pessoal, eu pus bem separadinho aqui para reafirmar aquilo que nós acabamos de falar, né? Da sua elevação ou da proteção que lhe dispensa os espíritos puros, os espíritos superiores e a vontade do mestre. Olha aí, tudo conjugado. Jesus que deu quando estava aqui conosco. E depois os espíritos do Senhor que o trouxeram. Conjugou esses poderes. Espírito puro, que são espíritos da verdade e toda a sua falange. Espíritos superiores, aqueles que guiam a nós e todos aqueles da humanidade. E a vontade do mestre. Conjugou, dentro do campo da fé e do amor, manifesta o fenômeno. E o consequente poder da vontade, por efeito do poder magnético, poderes esses que lhe teriam sido transmitidos ocultamente, mediunicamente, para a realização da cura material das enfermidades humanas. A consequência ainda do poder imediato, que também de modo oculto lhe teria sido dado para instantaneamente expulsar os maus espíritos e restituir a vida aos corpos inanimados. Olha a palavra que ele usa aqui, meus amiguinhos. Instantaneamente. Deixa eu pegar aqui a bolinha vermelha. Está aqui, instantaneamente. Como isso ocorre? É algo que tem muito para a gente estudar, né, gente? Muito. Agora vem cá. Eu queria fazer assim, um estudo como a primeira hipótese de como é possível esse processo. A primeira hipótese. Lógico que tem muita gente que já estudou isso, né? Tem até livros de pessoas mais abalizadas, como a física do cristianismo, que já tenta trazer essas revelações. Mas aqui está a primeira hipótese para os nossos estudos, né? Como é que esses milagres, que na verdade são leis de domínios superiores manifestados pelos campos de conjugação e ressonância, é capaz de se manifestar no nosso meio? Nós já vimos aí os elementos. Vamos lá, vamos de novo? Vamos lá recordar? Olha, nós somos Deus, ou seja, existem todas as possibilidades dentro de nós. Segundo, se eu criar o campo de emaranhamento, se eu criar o campo de superposição, se eu criar o campo de ressonância, se manifesta. A fé é o elemento principal, porque tudo é possível àquele que crê, aquele que tem fé. Então, está aí o elemento. Aí eu junto o poder que eu recebo mediunicamente, direto ou indiretamente, que foi o caso dos apóstolos, foram direto do Cristo, e a ação dos espíritos puros, dos espíritos superiores, a vontade do mestre, a fé e o amor, eu posso manifestar e criar as condições de manifestar
a lei de um plano superior no plano inferior onde eu vivo. Então, como princípio, nós já sabemos como é. Agora, como mecanismo, como dinâmica, como processo, como seria? Aí os espíritos respondem. É uma ação magnética dada pelo fluido. Mas como esse fluido age? Então aqui, ó, nós temos uma hipótese. Vamos lá? Pessoal, quando os espíritos falam em fluidos, e Rustem fala de maneira extraordinária sobre fluidos, fluidos é uma palavra que cabe muita coisa. Fluido não é só uma concepção de energia aqui representada, mas fluido pode ser um campo de partículas que vai formar a matéria densa ou barôntica e a matéria sutil ou plasma ou éter. Apesar que a nossa ciência ainda descartou o éter, então nós vamos ter de esperar para voltar. Ou o fluido também pode ser um grande campo de informação que tudo informa. Então, na palavra fluido, que Rustem fala, que Kardec fala, que a doutrina espírita fala, que Emmanuel fala e tantos outros, nós podemos ter a matéria feita de partículas, como a gente conhece, ou matérias menos grosseiras, a matéria sutil, no nosso mundo, como plasma e como éter, a energia, que nós já começamos a estudar e que tem uma correlação com a matéria, que é aquela fórmula energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e um campo de informação, ou campo zero, ou campo acástico, que tudo informa, que tudo contém, que tudo orienta. Então isso é fluido. Se entendermos assim, se nós pegarmos o campo de informação que nós chamamos de aura, né, do qual contém os nossos corpos, incluindo o corpo astral, o corpo etérico, o corpo mental e o corpo causal, que seria a concepção do corpo perispiritual, né? O que é o corpo perispiritual? Se considerar como vida além túmulo, é corpo astral. Se considerar como vida que tudo rege, é corpo mental. Se considerar todas as questões de casualidade dentro da involução e evolução, é corpo causal. Então está aqui, ó, esse campo de informação. Então, na verdade, as partículas físicas seriam contrações das partículas mentais. As partículas mentais existem numa velocidade enorme, então o verdadeiro ser existente são as partículas mentais. Ela diminui de velocidade e contrai, vira partícula etérica. Diminui de velocidade e contrai, vira matéria barônica, vira as partículas que nós conhecemos. Os quarks, os elétrons, os prótons. Então aqui está uma hipótese. Ou seja, tudo nasce da mente, como partícula. Então nós podemos chamar de quarks mentais, nós podemos chamar de elétrons mentais, prótons mentais. Esse processo se contrai pela diminuição da velocidade. Hoje começou-se a estudar, né, que determinadas partículas que formam a matéria também formam a antimatéria. Olha, e se for assim para todas as matérias a partir do átomo mental? E se o átomo mental, vem aqui em mim, o átomo mental for nada mais, nada menos do que um conteúdo coletivo que a gente absorve e emite. E esses átomos mentais que formam o átomo que evolui do átomo ao arcanjo. E esse átomo, atuando sobre o campo de informação, trazendo energias em potenciais, penetra o campo do organismo. E vamos ver o que ele poderia fazer na penetração do campo do organismo? Está aqui, ó, os átomos mentais gerando os átomos etéricos ou os átomos físicos e atuando sobre o holograma como campo de informação que é o nosso organismo. E eles, então, atuando através do átomo mental, atuaria no organismo modificando instantaneamente pela velocidade do pensamento, que André Luiz diz que é superior à da luz, ou superior a 300 mil km por segundo. Então, se é superior, vai gerar massa em grande quantidade, porque energia igual a massa vezes velocidade de luz ao quadrado. Se eu tenho uma velocidade da luz superior, ou seja, supraliminar,
superior à velocidade da luz, então a massa que vai ser gerada é imensa, dá para construir um universo. E essa massa agregada ao campo de informação, que aí nós podemos traduzir no sentido mais menor como corpo causal ou corpo perispiritual, gera a partir do citoplasma e das células germinativas, né, dos conteúdos germinativos, nós fazemos clone. Então o campo de informação cria clone no sistema nervoso, clone no sistema muscular, clone no sistema dos órgãos, clone. E através do citoplasma, voltando às células germinativas que todos nós possuímos lá no início, faz instantaneamente um novo corpo, que segue, para não ter nenhum problema, o processo todinho do corpo perispiritual como forma, ou do holograma como forma. Isso feito, olha aí as células recebendo o bombardeio das partículas mentais. Eu coloquei aqui células de todo tipo, inclusive células germinativas, né? Porque nós temos os gametas dentro de nós, né? Então a mulher tem um óvulo, o homem tem um espermatozoide. E essas ações se dão instantaneamente. Então, na verdade, o nosso organismo nada mais é do que um organismo formado pela mente. Se ele é formado pela mente, eu tenho um campo de informação em volta, que é a aura. Eu faço a multiplicação ou clonagem de células instantâneas. E como é que elas não vão ficar em lugares inadequados, formando tumores? Porque eu tenho um perispírito que serve de forma, como campo de informação. Aí faz a recuperação geral e o ser então passa a andar novamente. Agora, por último, volta aqui em mim, por favor. Por último, só sobra agora uma coisa a ser discutida, né? Quando nós, criaturas, né, da dimensão que somos, vamos poder também participar da alegria de fazer isso. Hoje nós estamos diante de uma epidemia, né? E nós, em momento nenhum, fomos lá, né, curar instantaneamente as pessoas do Covid. Não temos condição. Podemos dar um passe, uma orientação, uma água, oferecer esse ou aquele remédio. Mas curas instantâneas está longe de nós, né? Então, quando nós vamos poder fazer isso? Vamos olhar aqui o que o Rustem diz sobre isso, para terminar o nosso bate-papo. Olha o que o Rustem fala. Nada há contingente nem facultativo sob a ação espírita em relação ao que é físico. Os efeitos são todos os mesmos e se sucedem regularmente. Tudo é imutável na natureza, apenas nem tudo está ao nosso alcance. Olha, os princípios estão tudo aí, mas nós não temos as condições necessárias para manifestar. Olha o que ele diz, apenas nem tudo está ao nosso alcance. Aí a pergunta que faz é o seguinte, mas por que não está ao nosso alcance? E ele então responde, se a vossa inteligência, como a vossa vista, causa espanto, muito dos efeitos que uma ou outra percebem, é simplesmente porque lhes serem novos esses efeitos. Todos eles, porém, estão na ordem da natureza. Vós é que não vos achais ainda em estado de os aprender. Olha o estado que cria ressonância, que há o emaranhamento, a conjugação, a superposição é capaz de criar a manifestação. Olha o que ele diz, ó, vós é que não vos achais ainda em estado de os aprender. Não temos o estado para criar a manifestação. E aí ele continua, vamos lá? Olha aqui, essa passagem aqui está lá no Livro dos Espíritos, está em Ubaldi, né? Também está em Rustem. O homem está a meio caminho. A distância que falta para ele chegar a ser anjo é a mesma distância que o separa dos animais. Aqui colocamos o cavalo, né? Que é um dos animais mais próximos do homem. Então nós estamos aqui. Se nós estivéssemos aqui, ó, na escala, nós já estaríamos fazendo esses fenômenos. Se estivéssemos aqui, estaríamos fazendo fenômenos extraordinários. E se estivéssemos aqui, já estaremos sendo mensageiros das múltiplas possibilidades do Pai. Mas nós estamos aqui. Alguns de nós estão aqui, e tem uns que estão bem aqui, né? Está muito próximo ao cavalo, tipo o Maurição aqui, ó. Está bem aqui assim, ó.
ainda está dando coisa. Então, está preso aqui ainda. Olha, então há meio caminho. Então aqui você não vai conseguir manifestar. Aqui você não consegue manifestar o homem comum. Então você precisa estar pelo menos mais avançado e já ter as condições necessárias para criar a manifestação. E aí, olha lá o que o Rustem comenta. Ao homem ainda não é possível conseguir semelhante efeito em virtude da sua impureza moral. Quando for capaz de produzir por essa forma a cura física, sua cura moral estará realizada. Ora, então, para fazer isso, a primeira coisa que tem de vir é a cura moral, para que a gente seja capaz de gerar curas físicas. Mas é a impureza moral que não nos deixa criar condições de ressonância para a manifestação dessas leis que passamos ou começamos a compreender. O homem encontra na reencarnação os meios que lhe permitem avançar, de acordo com os seus desejos e esforços no caminho do progresso, até a perfeição, que é o seu destino final. Allan Kardec. Olha, até a perfeição. Filhos de Deus, deuses, filhos do Altíssimo. Mas ele vai encontrando na reencarnação, nascendo e morrendo, até que se ilumine e chegue na perfeição sideral. Então ele vai encontrando. É por isso que a gente vai avançar, por isso que é aquela imagem lá do homem andando do cavalo ao anjo. Muito bem. Repetimos. Quanto mais o homem se aproximar da vida espiritual, tanto mais se depurará, tanto mais se porá em relação com os fluidos magnéticos que o cercam, tanto mais os dominará e poderá empregar como meios curativos. A depuração do homem, assim no físico como no moral, se operará mediante uma revolução lenta e progressiva. Pô, nós vamos chegar lá, mas não temos ainda condições. Olha, então nós temos que nos conformar, né? Nós buscamos o Cristo, mas não somos seus discípulos. Buscamos o Cristo, mas não somos seus apóstolos. Não buscamos o Cristo, mas somos 500 da Galileia. Somos um homem comum buscando a transformação que o Evangelho nos possibilita. Quanto mais o espírito se depura, tanto mais se afasta dos instintos materiais. Quanto mais perto se encontra das encarnações primitivas, tanto mais se entrega às necessidades, que o aproxima do animal. Olha, do animal lá que eu mostrei. O mesmo se dá com todas as necessidades da existência material, que se diversificam e mesmo desaparecem à medida que o espírito se purifica. Olha, nós vamos chegar a um momento de ser como uma criança, né, diante do Evangelho. Aí nós teremos condições de manifestar toda essa força, né? E aí Rustem complementa. Quando forem chegados os tempos, os espíritos encarnados poderão, como fizeram os apóstolos, curar as enfermidades, expulsar os maus espíritos e restituir a vida a corpos inanimados. Quando chegar o tempo. Que tempo é esse? O tempo da nossa purificação. Que purificação? Purificação moral. Aí nós teremos como fazer a conjugação, o emaranhamento, a superposição e a manifestação. E aí, terminando, o magnetismo humano pode operar curas que ainda não compreendeis. E quanto mais o homem se aproxima da vida espiritual, mais se depurará, mais em relação se porá, consequentemente, com os fluidos que o cercam, as possibilidades que já existem, e tanto mais facilmente os dominará e empregará como meios curativos. Ainda não sabeis o que pode o homem com o magnetismo e, sobretudo, com o que poderá daqui a algum tempo. Olha, não chegou esse momento para nós, mas vai chegar. Aí ele continua. Até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física, do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para curar as enfermidades. Não é isso que a gente vê nos nossos núcleos espíritas? Não é isso que a gente vê com a gente? Faz lá o passe, faz o tratamento, mas muitas vezes não tem a cura completa? Olha o que o Rustem está dizendo. Até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos, orgânicos, serão necessários o auxílio e concurso tanto da ciência médica
como no sonambulismo magnético das propriedades curativas já conhecidas e as que virão a ser descobertas nas substâncias mineral, vegetal e animal. Que é exatamente, por exemplo, um exemplo é o fluidoterapia, outro exemplo é a fitoterapia, outro exemplo, a homeopatia. Olha o que ele diz, gente, volta aqui, ó. A ação magnética humana não bastará por si só. Olha como isso é importante. É por isso que a gente conjuga o tratamento da fluidoterapia com o tratamento da água fluidificada, com o tratamento muitas vezes prescrito nas nossas reuniões mediúnicas, muitas vezes o tratamento médico. Ele fala aqui para você não jogar o tratamento médico embora não, você tem que casar tudo. Por quê? Porque a gente não tem ação magnética que é capaz de curar instantaneamente. Nós não temos condição de fazer manifestar no nosso meio. Por quê? Por falta de depuração moral. E aí ele diz, não desprezeis nenhum dos meios que o Senhor vos confiou para atingir o fim. Olha, então não tem que desprezar a medicina, não tem que desprezar a alopatia, não tem que desprezar a homeopatia, não tem que desprezar a fitoterapia, não tem que desprezar a orientação mediúnica, o tratamento mediúnico, não tem de desprezar a água fluidificada, não tem de desprezar o passe, tem de unir. Porque nós ainda não estamos em condições de fazer curas instantâneas e manifestar ela completamente. Estamos a caminho. E olha aqui que ele diz extraordinário. Já mostrei isso aí que nós falamos de homeopatia e fluidos, né? Num Rustem passado. A medicina não deve ser um sistema, e sim um meio de restabelecer no organismo o equilíbrio desfeito, de restabelecer a harmonia das forças vitais quando perturbada. E os homens, qualquer que sejam, que se consagram ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a profundos e perseverantes estudos teóricos e experimentais. Olha aqui a função do curador. Tem médico curador que fala assim, não, eu tenho intuição, Jesus me dá. E olha aqui que ele diz aqui, e os homens, qualquer que seja, seja médico, seja o que for, que se consagra ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a profundos e perseverantes estudos teóricos e experimentais, valendo-se da ciência médica destinada a progredir sempre, do magnetismo humano e do sonambulismo magnético, lançando mão de todos os meios, usando de todos os recursos que aqueles estudos necessariamente facultam, recursos e meios tirados pela observação e pela experimentação das propriedades curativas das substâncias minerais, vegetais e animais, sobretudo dos vegetais e ao mesmo tempo dos fluidos que se acham carregados à atmosfera que vos cerca. Ou seja, é tudo, não é um sistema separado, é uma soma, é uma síntese. Até que vai chegar o dia que vai surgir a nossa depuração moral. E aí nós podemos fazer isso instantaneamente. E encerrando, a última palavra de Rustem. Dissemos e repetimos, até que se complete a purificação moral e, consequentemente, a purificação física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, na maioria dos casos, para a cura das enfermidades essencialmente físicas, orgânicas. Haverá, porém, casos excepcionais em que Deus permitirá ao homem adiantar-se, em que um privilegiado em virtude da elevação e da pureza alcançadas, com auxílio oculto dos espíritos superiores, produzirá, por ato de sua vontade e pela ação magnética, fenômenos de cura considerado impossível, fenômeno de cura do qual chamais milagre. E olha aí, né, o Zé Igor para provar a veracidade dessas expressões de Rustem. Meus amigos, era o que a gente gostaria de falar, né, de trazer para o nosso congresso, esse nosso 17º congresso. Espero que eu não tenha sido como Paulo, né, falado demais. Para que ninguém caia da janela, porque eu não tenho condição de abraçar e restituir a vida. Mas, no máximo, dá um passe, né? Pedindo que o remédio das várias origens possa ajudar. Então, eu quero agradecer muito, quero agradecer a todos, dizer da nossa alegria de estudar uma obra tão espetacular como essa, né? Tão cheia de detalhe, tão cheia de futuro, tão cheia de verdades.
que é a obra de Rustem. Agradecemos, né, muito por participar desse trabalho e de falar de uma grandiosidade de uma obra como essa. Até nova oportunidade. E se não nos encontrarmos, né, em congressos por agora, que o ano que vem, né, e o Paulo vai anunciar aí através de um vídeo, vai fazer a festa aí no final amanhã, né, quando nós estivermos todos reunidos, para que a gente também possa ter esperança de estarmos juntos numa festa conjunta em 2022. Um grande beijo.